bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha em Maaser Shlichim, Atos capítulo 13. Vamos usar um estudo baseado na Bíblia hebraica e suas notas, para entender o início daquela primeira grande viagem missionária, sabe? E também um sermão-chave de Shaul. A nossa missão aqui é tentar sacar como a mensagem começou a se espalhar e qual era o núcleo dela. E só um lembrete rápido sobre os termos que a gente vai usar, né? O material chama o Altíssimo de Criador, o Mashiach de Yahusha, sábado é o Shabat, e o povo da aliança é o povo Yahudi. Vamos ficar atentos a como eles aparecem, ok? Então vamos desembrulhar isso. O capítulo começa lá em Antioquia, certo? Uma liderança bem ativa ali. Mas como essa missão toda começa? Não foi tipo uma reunião que decidiu isso, né? No mesmo. É fascinante. Logo nos versículos 1 a 3, a gente vê que a iniciativa é... divina. Totalmente. Acontece durante Tefilá, ou seja, oração e jejum. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele instrui diretamente, sabe? Separem para mim Barnabá e Shaul. E a imposição de mãos que vem depois pela congregação não é só um ritual, é um comissionamento mesmo, uma bênção para essa obra específica do Criador, um envio direcionado. Entendi. Daí eles partem para Chipre e seguem um padrão, né? Vão primeiro para as sinagogas, versículos 4 e 5. Só que logo de cara já aparece um obstáculo. E bem diferente. Pois é, um confronto bem direto ali, nos versículos 6 a 12. Eles encontram um falso profeta Yahudi, um tal de Bar Yahusha. E ele está tentando impedir um oficial romano, um procônsul, de ouvir a mensagem. Aí o Shaul, que também é chamado de Paulo, cheio do Ruach HaKodesh, ele confronta o cara. E é um momento tenso. Shaul repreende ele e anuncia uma cegueira temporária. Isso é forte. O que isso quer dizer ali? Não é só um milagre para impressionar, né? Não, de jeito nenhum. Essa cegueira, na verdade, ecoa a própria experiência do Shaul lá na estrada de Damasco, lembra? É tipo um juízo, mas que paradoxalmente serve para abrir espaço para a luz espiritual. E o mais importante, o procônsul crê. Mas não é só por causa do sinal, não. O texto diz que ele ficou atônito com a Torá do soberano Yahweh. Quer dizer, a doutrina, o ensinamento, a verdade, isso impactou mais do que o milagre em si. Que interessante essa dinâmica. Bom, a equipe segue viagem. Vão para outra Antioquia, a da Pisídia. Aí no Shabat, eles estão na sinagoga, leem a Torá, os profetas, e convidam Shaul para falar. Versículos 13 a 15. E ele entrega um sermão denso. Qual é a essência disso? A estratégia dele ali? Olha, é uma aula de contextualização, esse sermão dos versículos 16 a 41. Shaul não chega falando Yahusha é o Mashiach, assim, do nada. Ele primeiro reconta a história toda do povo Yahudi, desde os avós, os patriarcas, Egito, juízes, até chegar no rei David. A sacada dele é usar a história que todo mundo ali conhecia como a prova de que Yahusha era o cumprimento das promessas, e especialmente aquela promessa da linhagem, da zera, da descendência de Davi. E ele também aponta uma ironia trágica, né, que os líderes lá em Al-Shalaim, ao rejeitarem Yahusha, acabaram cumprindo as profecias que eles mesmos liam todo o Shabá. Versículo 27. Mas o ponto alto, o coração da mensagem, é a ressurreição. Mas Yahweh o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 30. E isso é central. E ele usa os Terrilim, os Salmos, para argumentar que a promessa da ressurreição sem corrupção era para o Mashiach, não para Davi, que morreu e, se decompôs. Versículos 33 a 37. Entendi. A ressurreição é a prova definitiva. E qual a aplicação prática disso para quem estava ouvindo? O que isso significava para eles, ali na hora? A aplicação vem logo em seguida nos versículos 38 e 39. É o perdão dos pecados e a justificação, ser declarado justo por meio de Yahusha. E aqui tem um ponto crucial. Essa justificação faz algo que a própria Torá de Moshe, mesmo sendo fundamental, não se destinava a fazer sozinha. Não é que ele está anulando a Torá, entende?
É o cumprimento redentor dela em Yahusha. E aí ele termina com um alerta profético contra a incredulidade. Uau! Uma mensagem poderosa mesmo, conectando tudo. História, profecia, perdão. Como o pessoal reagiu? Foi bem aceito? Ou gerou conflito logo de cara? A reação foi polarizada. Começou bem, mas depois dividiu. Versículos 42 a 52. No primeiro Shabat, teve muito interesse, inclusive de não Yaldim querendo ouvir mais. Mas aí, no Shabat seguinte, veio uma multidão enorme, e isso gerou inveja em alguns líderes Yaldim. Eles começaram a contradizer, a blasfemar. Ah, e é nesse ponto de rejeição que Shaul e Banaval fazem aquela declaração forte, né? Sobre se voltarem para as nações. Exatamente. É um momento decisivo ali nos versículos 46 e 47. Vendo a rejeição explícita de parte da liderança Yaldim local, eles falam, voltamo-nos para as nações. Mas o ponto-chave, o insight aqui, é que eles não tiram isso do nada. Eles imediatamente citam o profeta Ishaiah, Isaías. Ou seja, eles estão mostrando que isso não era um improviso, um plano B. Ser luz para as nações, levar salvação até os confins do Olam, do mundo, isso sempre esteve no plano do Criador, segundo as escrituras deles mesmos. Entendi. Não foi uma reação, foi o cumprimento de um plano maior. E qual foi o resultado final ali em Antioquia, na Pisídia? Bom, por um lado, alegria. O texto fala em simcha, uma alegria profunda e fé entre os não Yaldim, que ouviram e aceitaram a mensagem. Mas, por outro lado, perseguição. Os opositores instigaram as autoridades e eles foram expulsos da região. Mesmo assim, olha que interessante, eles deixam para trás Talmidim, discípulos cheios de simcha e do Ruach HaKodesh. A obra continua apesar da oposição. Então esse capítulo 13, ele não só narra o começo da missão, né? Ele meio que estabelece um padrão. Ir primeiro ao povo Yahudi, na sinagoga, apresentar Yahusha como o cumprimento das escrituras, e aí, diante da rejeição, se voltar deliberadamente para as nações, cumprindo esse propósito original e mais amplo do Criador. O plano, desde o início, como os próprios profetas citados por Shaul mostram, como isso deveria então moldar a nossa compreensão da missão do Mashiach e também do papel contínuo, único, do povo Yahudi dentro desse plano divino que continua se desenrolando. É algo para a gente continuar pensando.